Fala, meus queridos! Como vocês estão? Tranquilo? Beleza? Prontos para mais uma resolução de exercícios? Eu sou o professor Leandro Rossini, professor de Ciências dos Anos Finais, e hoje iremos revisar e retomar alguns conteúdos a partir da realização de exercícios sobre o conteúdo de calorimetria e formas de propagação de calor, trabalhando com convecção e irradiação, como vimos na videoaula. Gente, então peguem o livro didático, peguem o livro de atividades, peguem o caderno que vocês fizeram anotações e vamos juntos acertar muitos exercícios. Começando pelo exercício número 4, tá ok? Onde ele comenta o seguinte enunciado: há geladeiras que necessitam da remoção do gelo em torno do congelador. Por que há essa necessidade? Bom, gente, então as geladeiras mais antigas, ela não tinham um processo de remoção automática de gelo. Elas formavam essa camada de gelo no congelador e a remoção era de forma manual. Mas por que há essa necessidade de remover esse gelo em torno do congelador? O que vocês colocaram aí? Nossa resposta está aqui embaixo. Vamos lá, vamos conferir? Bom, então, essas geladeiras atualmente, elas têm esses dispositivos que evitam o acúmulo de gelo, tá ok? Porém, é importante nós fazermos essa remoção de gelo em torno do congelador, né? Porque essa camada de gelo, ela cria uma capa que funcionará como um isolante térmico, fazendo com que a geladeira ela se sobrecarregue na produção da refrigeração. Então, olha aqui a palavra, né? A palavra-chave da nossa resposta, isolante térmico. Ela não pode funcionar como um isolante térmico. Tem que haver facilidade nessa refrigeração, nessa troca de calor, refrigerando os alimentos dentro da geladeira. Por isso que não pode existir uma camada de gelo no congelador e por isso que as geladeiras mais atuais têm esse dispositivo que faz essa remoção de forma automática. Beleza? Então, colocando na resposta de vocês, né, evitando que forme um isolante térmico, né, ou relacionando com melhorar a refrigeração dos alimentos, tá perfeito, meu aluno. Pode colocar um certo aí. E vamos para a questão número 5, né, onde ele comenta um pouquinho ainda com o assunto de geladeiras e congelador, da seguinte forma: o congelador das geladeiras costuma ficar na parte superior para facilitar as correntes de convecção, já que o ar frio tende a descer e o ar quente tende a subir. Lembram? Por conta da densidade. Isso ajuda a diminuir com eficiência a temperatura em toda a geladeira. Sabendo disso, por que há a recomendação de que uma geladeira não fique com suas prateleiras muito cheias? Bom, gente, a gente está trabalhando então com a propagação de calor do tipo de convecção que ocorre em fluidos, né, de líquidos e de gases. Bom, se as prateleiras estiverem muito cheias, então essa corrente de convecção entre o ar frio e o ar quente, ele terá uma certa dificuldade para ocorrer, fazendo com que não ocorra a refrigeração de uma forma eficiente, tá ok? Então, essas prateleiras muito cheias, elas acabam bloqueando ou pelo menos dificultando essa corrente de convecção do ar quente menos denso subindo, ocupando o local lá de cima, o ar frio mais denso desce e havendo essa corrente de convecção. Tá ok? Tranquilo? É muito importante que vocês tenham entendido como que funciona essa propagação de calor por conta da convecção. Ok? Beleza? Podemos seguir? Gente, olha aí, ó, falando então, né, em específico da nossa corrente de convecção. É a palavra-chave ou as palavras-chave da nossa resposta da questão número 5. Ok? Galerinha, lá na questão 6, ele comenta o seguinte: por que a convecção não ocorre em sólidos ou no vácuo? Então, ele está perguntando duas coisas: por que não ocorre nos sólidos ou no vácuo?
tá? Bom, essa propagação de calor por forma de convecção, ela ocorre então no deslocamento das massas de líquidos e gases, tá ok? Das partes de líquidos e gases. Ele não pode ocorrer no vácuo, porque é necessário que exista matéria, e no vácuo, no espaço, a gente não tem matéria, ok? E também não é possível ocorrer em sólidos, porque nos sólidos a estrutura é muito rígida. Lembram que as partículas, elas são muito próximas uma das outras. E para ocorrer uma propagação de calor do tipo de convecção, é necessário que exista uma certa liberdade entre essas partículas para que ocorra um movimento de convecção, tá ok? Tranquilo? Entendido essa questão? Acertaram? Colocaram uma resposta como essa ou parecida, mas explicando por que não é possível ocorrer em sólidos ou no vácuo? Então, coloquem um certo e vamos seguir para a questão número 7, onde é uma questão objetiva. Em qual dos casos abaixo as trocas de calor ocorrem exclusivamente, ou seja, somente por irradiação? Então vamos lá. A. Entre uma ave e o meio ambiente? Não, né? Entre uma ave e o meio ambiente, nós temos irradiação. Lembrando que a irradiação, né, essa propagação de radiação térmica, ela ocorre em todos os corpos que possuem temperatura. Porém, entre uma ave e o meio ambiente, nós podemos ter também, como por exemplo, a convecção, né, que falamos que os urubus, por exemplo, eles utilizam essa convecção, né, das correntes de ar para ficarem planando. Então, não é exclusivamente por irradiação. B. Entre a chama de um fogão e o fundo da panela, tá certo isso? Não, também não marcamos X. Por quê? Ela aquece o fundo da panela por condução, lembra? Entre sólidos, né? Com agitação das partículas, agitando as partículas vizinhas. E também ocorre por irradiação. C. Entre o ferro de passar e a roupa sendo passada, também não, porque ela também ocorre, tá? Essa situação no cotidiano, ela ocorre utilizando, tem a presença da irradiação? Sim, mas também temos a condução. D, entre o Sol e um planeta do Sistema Solar? Perfeito, né? A irradiação é uma forma de propagação de calor que pode ocorrer no vácuo, tá ok? Então, essa radiação solar que chega até nós, que chega até o planeta Terra ou qualquer outro planeta, ela é por conta da irradiação. E letra E, entre um cubo de gelo e a água na qual ele flutua, também não. Ok? Nós temos então ali um processo de condução de calor. Então ficamos com a letra D, ok? Tranquilo? Entendido? Gente, e o nosso exercício 17, onde ele comenta a seguinte questão. Descreva, utilizando as palavras do quadro abaixo, qual tipo de propagação de calor está acontecendo em cada situação. Um exercício muito bacana porque ele vai recapitular a propagação de calor de condução que vimos nas semanas anteriores e de convecção e radiação que vimos nesta semana. Então vamos lá identificar as situações e a forma de propagação de calor. A. Ao encostar pelo lado de dentro da casa em uma parede exposta ao calor solar, é possível sentir que ela está quente. E aí, gente, o que vocês colocaram nessa situação? Nós temos a condução, tá ok? Por que a condução? Porque quando encostamos na parede, ela recebeu calor, certo? Na outra extremidade, então ela tem partículas mais aquecidas, mais agitadas, agitando as partículas vizinhas, onde nós temos esse contato com o material no meio sólido, percebendo, recebendo esse calor, uma forma de condução, ok? B. Funcionamento de um micro-ondas. O micro-ondas trabalha através da radiação térmica, ou seja, através da irradiação, certo? Com ondas térmicas que aquecem esse alimento. C. Movimento da água quando ela é aquecida em uma panela sobre o fogão.
Então, isso nós vemos diariamente quando a mãe, o pai ou nós mesmos vamos aquecer um alimento, ferver a água para fazer um café, por exemplo. Nós temos então um movimento. A água mais próxima ao fogo, ela começa a se agitar, sobe, tá ok? Por conta de diminuir a sua densidade, e a água que estava em cima desce por estar mais fria e ser mais denso. Esse é um processo de convecção, ok? D, fumaça que sai das chaminés das indústrias. Gente, esse processo é um processo de propagação do calor do tipo de convecção, que ocorre entre líquidos e gases, tá ok? Beleza? Por conta, então, da densidade. E E, uma pessoa de pele clara, após passar um dia exposta à radiação solar, sem nenhuma proteção, ficando com a pele avermelhada. Ou seja, ela recebeu muita radiação, né, solar, muitos raios ultravioletas, e isso é graças à irradiação, essa propagação do calor dos raios solares, né, que ocorre no vácuo. Ok? Tranquilo? Ficamos com a sequência de condução, irradiação, convecção, convecção e irradiação. Um exercício bacana que eu tenho certeza que vocês acertaram aí na casa de vocês. Gente, obrigado pela presença de vocês aqui na nossa aula de resolução de exercícios. Espero que tenham acertado todas as questões. Uma ótima semana, bons estudos. Valeu, abraço!